obrigado, doutora Pinheiro, pelos questionamentos e reflexões que aqui nos trouxe, que vai, de certeza, interrogar todos os presentes. Eu queria agora passar a palavra ao jovem doutor Redi Wilson Lima, formado em Sociologia, variantes de Igualdades Sociais e Políticas Públicas pela Universidade de Lisboa, professor e investigador da Universidade de Santiago e do Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais, com pesquisa nas áreas da Sociologia Urbana, Subcultura Juvenis, Violência e Delinquência Juvenil, Crianças em Situação de Rua e Desigualdades Sociais em Cabo Verde desde 2006. Doutor Redi, é a palavra. Muito bom dia. Obviamente vou pôr ênfase no conflito para depois debatermos a paz. O que eu vou falar hoje baseia-se nas minhas reflexões, as reflexões das minhas pesquisas etnográficas que tenho feito na praia, na camada juvenil sobre todo, mas sobretudo muito que nós designamos na praia do Tantes. É costumeiro ouvirmos a Associação de Pobreza e Delinquência para explicar determinados comportamentos de alguns jovens cabo-verdianos de hoje. Tal associação, para além do limitador e descriminalizador para com uma boa parte da nossa juventude, uma vez que os dados do INE de 2005 nos diz que cerca de 49% dos pobres no país têm menos de 15 anos e 30% dos agregados familiares chefiados por indivíduos na faixa etária entre os 15 e 24 anos são pobres, expondo a delinquência de colarinho branco, muito frequente no país. Obviamente, pelos dados apresentados, sabemos que esta franja da população pobre não é delinquente. Caso contrário, teríamos de considerar como criminoso metade da população residente no país. Ponho-se a questão das desigualdades sociais. Convém termos em conta que a sociedade cabo-verdiana nunca como hoje teve à sua disposição tanta riqueza. Segundo João Estevão, o PIB cabo-verdiano cresceu entre 1982 e 2008 a uma taxa média anual de 5,8%. Em 2009, o valor do rendimento nacional bruto era de $3.010 por habitante, colocando Cabo Verde no patamar dos países de rendimento inferior, trazendo importantes reflexos a nível de qualidade de vida no mercado. Não obstante os indicadores positivos de qualidade de vida das populações conseguidos nas últimas 2 décadas, a desigualdade na distribuição do rendimento, a desigualdade na distribuição do rendimento e nas oportunidades entre os jovens poderá condenar o país a uma situação de instabilidade interna. Aliás, a meu ver, a questão da violência urbana está intimamente ligada a esta situação. A nível da desigualdade social, o relatório de 2004 sobre os Objetivos do Milénio para o Desenvolvimento de Cabo Verde mostra um país desigual, principalmente quando comparado com outros países com o mesmo nível de rendimento, uma vez que o índice de Gini aumentou de 0,43 em 1989 para 0,59 em 2012. Ao falarmos de desigualdades, pensamos no primeiro momento nas desigualdades que se jogam no plano internacional, opondo as nações ricas e nações pobres, ficando estes últimos reféns das agendas do grupo dominante das nações ricas. Entretanto, estas assimetrias transportam-se com graus diferentes de gravidade para o interior de cada nação, seja ela rica ou pobre. Como nos lembra João Ferreira de Almeida, ao falarmos de desigualdades estamos obrigatoriamente a falar de diferenças. Se é verdade que as diferenças revigoram o funcionamento democrático, já as desigualdades comprometem. A desigualdade em Cabo Verde, para além do nível económico, manifesta-se também a nível cultural, espacial e, quanto a mim, o mais grave, a nível das oportunidades juvenis. A partir de uma investigação etnográfica sobre a juventude cabo-verdiana na cidade de Mindelo, Felipe Martins constatou a existência de contradições entre o discurso sobre os jovens por parte dos profissionais que trabalham com esse segmento da população e o discurso dos próprios jovens, no que toca às oportunidades para os jovens da sociedade cabo-verdiana contemporânea. Falo de educação e formação, de emprego ou de criação de um negócio, de obtenção de uma habitação própria, de criação de uma família, de expressão e desenvolvimento individual e coletivo. Convém lembrar as palavras do então Ministro da Juventude e Desportos, Dom Monteiro, em declarações da RDC, por ocasião do Dia Mundial da Juventude, no dia 12 de agosto de 2009,
quando afirmou, e passo a citar, nunca houve tantas oportunidades para os jovens em Cabo Verde. O problema é que os jovens não as querem aproveitar, porque estão interessados em fazer outras coisas. Pena tenha esquecido de acrescentar os mecanismos de acesso a estas tantas oportunidades. Com esta afirmação, inconscientemente quero acreditar, remeteu a juventude à condição de uma camada populacional preguiçosa, criminosa e mentirosa. Aliás, em Cabo Verde, é usual ouvir-se dos dirigentes políticos e técnicos que trabalham com jovens uma tendência de teorização da juventude a partir de uma abordagem naturalista. Isto é, como uma fase de vida transitória entre a selvageria e a civilização. Por isso, procurou-se desde muito cedo controlar os jovens e socializar as crianças a partir de uma programação institucionalizada. Se é verdade que nos últimos anos, fruto das políticas setoriais, desde a independência e a democratização do ensino nos anos 1990, houve um acréscimo de oportunidades de realização dos jovens em vários níveis, também é verdade que a pressão demográfica destes, o frágil sistema económico, ativo e de proteção social do país, ainda não são capazes de responder às aspirações juvenis de obtenção de um emprego estável, de uma habitação própria e de estabelecimento de uma família. Esta situação faz com que a maioria dos jovens cabo-verdianos se encontre numa situação sentimental, que varia entre aspirações e frustrações. A aspiração em ter uma habilidade ascendente através do capital cultural adquirido via sistema educativo e a frustração devido à dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, cada vez mais segmentado, controlado muitas vezes por uma rede de compadrio e de militância política. Portanto, falar de jovens com dificuldades de acesso ao mercado das oportunidades leva-me ao conceito de vulnerabilidade juvenil. O conceito de vulnerabilidade tem sido usado por distintas agências e pretende-se, com a sua mobilização, tentar compreender de forma integral diversidade de situações e diversidade de sentidos para diferentes grupos, indivíduos, tipos de família e comunidades. Alguns autores têm-se referido ao conceito de vulnerabilidade social, tentando desconstruir sentidos únicos, identificar potencialidades de ação dos atores em resistir e enfrentar situações socialmente negativas. Considere, então, a existência de mais devagar. Considere, então, a existência de uma vulnerabilidade positiva quando se apreende pelo vivido a engendrar formas de resistência, formas de lidar com os riscos e obstáculos de modo criativo. Encontramos nos escritos de Bourdieu sobre o capital cultural, social e simbólico um suporte a esta abordagem. A reação das populações vulneráveis, jovens incluídos, a partir das relações de comunicação, após a tomada de consciência das violências simbólicas e estruturais historicamente legitimadas, por conseguinte vivenciadas, trazem a semente positiva do poder simbólico de subversão. Por exemplo, da violência simbólica existente na cidade da Praia, na época colonial e nos primeiros anos da era pós-colonial, assistimos ainda hoje um discurso assente em características gentílicas e estereotipadas quando se fala dos suburbanos e dos subúrbios. Expressões como gentinhas ou gentios de Guiné são usuais no universo comunicativo dos residentes mais antigos do espaço social central da Torre e hoje ganham novas roupagens. O subúrbio Baixo Praia, no imaginário dos Diga Praia, era aquele espaço onde se encontrava o banho, gente selvagem, sem modos, não ocidentalizados, que punham em causa as normas e os bons costumes dos filhos. De acordo com Gabriel Fernandes, alguns intelectuais cabo-verdianos agarrados ao colonialismo tentaram afastar Cabo Verde do continente negro, esforçando uma aproximação à Europa, tendo o resultado dessa dinâmica não apenas o encobrimento das supostas heranças africanas da cultura cabo-verdiana, mas também a busca de sólidas bases culturais que legitimassem a pretensão de fazer coincidir culturalmente colonizador e colonizado. Desse exercício, segundo este autor, sai a diferenciação horizontal,
entre indivíduos e grupos homogeneizados pela sua condição sociopolítica, assimilados versus períodos. Esta lógica impõe-se quando analisamos as estratégias distintivas do passado recente dos direitos da praia em relação aos demais estados. É que os primeiros tentavam impor, através de lutas simbólicas e classificações, a sua visão do mundo social baseada em princípios de divisão. Poder-se-á afirmar que, ao lado da diferenciação horizontal de que fala Fernandes, mobilizando o discurso para o campo das relações socio-espaciais da atual cidade da praia, reproduziu-se também uma diferenciação vertical socio-espacial que, com o passar do tempo, começa a ser rejeitada pelos jovens residentes nos bairros periféricos, socialmente mais afastados, que, numa atitude de revolução simbólica contra a dominação simbólica, através da inversão dos valores que os constituem como estigmas, tentam impor novos princípios de divisão, definindo o mundo social de acordo com os seus princípios. Na prática, dá-se uma repropriação coletiva da identidade, antes estigmatizada por meio da sua sobrevalorização que se inicia pela reivindicação pública do estigma, construído assim como emblema, segundo o paradigma de que os jovens do gueto são mais sociáveis e solidários que os cooperativos, o que termina na institucionalização positiva desse estigma. Pegando na questão da violência urbana, a partir dos finais dos anos de 1990 e início dos anos de 2000, os presos depararam-se com níveis de violência considerados excessivos. Violência essa mais tarde imitada noutras regiões. No imaginário dos experientes, duas figuras sociais emergentes foram responsáveis pela onda da violência: os deputados e os cães. Os primeiros, pelo envolvimento com o narcotráfico na forma de matadores profissionais, e os segundos, influenciados em parte pelos primeiros, adotando o seu estilo de vida a partir da história do street life e street soldiers, dos jovens negros nos guetos norte-americanos. Antes disso, salvo episódios da delinquência juvenil perpetuada pelos piratinhos, netinhos de vovô e ninjas do mar, não há memória coletiva dos anos anteriores no que toca a elevados índices de violência urbana na praia, não obstante a violência cultural historicamente legitimada. A atual violência urbana que se vive no país tem sido tratada como uma patologia social, em que forçoso será a identificação deste espírito com vista à sua erradicação. Cabe aos agentes políticos dominantes, suportados pela comunicação social, o papel instrumental de divulgar a ideológica visão de que a delinquência juvenil coletiva urbana é a violência em si, e não uma das manifestações, escondendo assim a verdadeira raiz do problema, a violência estrutural. Os objetivos são claros. Por um lado, há a transferência da culpabilização do Estado pelas famílias e, por outro, há a mimetização da delinquência juvenil e da violência, restringindo o seu combate e prevenção a uma mera questão de segurança pública e repressão policial. Obviamente, esta posição pública governamental representa uma visão reducionista e preconceituosa, associando a delinquência a baixos patológicos e indivíduos de capital. Falar de violência juvenil na cidade da praia remete-nos para aquilo que usualmente designamos thugs. Entendo teoricamente thugs como um grupo formado por jovens urbanos transculturais, desafiados, ligados por laços de sociabilidades e solidariedades frouxas e mais intensas, marcados pela continuidade do tempo, privilegiando o aqui e agora e propensos a fazer uso da violência como forma de afirmação pessoal, social e identitária. A esta construção teórica associa o conceito de tribos urbanas para dar conta de uma série de fenómenos complexos associados a jovens e ao governo em geral e na praia em particular. As tribos urbanas não são uma realidade, mas sim um caminho para refletir de forma crítica acerca da metamorfose da condição juvenil na era digital. São formas de metaforização de identidades dissidentes, de dramatização do conflito social e de entender as culturas fragmentárias, híbridas e transculturais presentes no camada juvenil contemporâneo da juvenil. Ao considerá-los como tribos urbanas, estou metaforicamente a falar de uma tribo social
ou a resistência social de um grupo juvenil específico, os TUCs, em relação à cultura dominante, marcada por uma forte normatividade social. Jovens que formam agrupamentos nos bairros de residência, nos fóruns alternativos da rua, incorporando estilos de vida dos jovens negros, dos guetos norte-americanos, optando por determinadas condutas vistas pela maioria dominante como desalinhadas, confrontativas e exóticas. Falamos, evidentemente, de um fenómeno localizado. É no espaço da rua que, segundo Filipe Bourgois, a afirmação da dignidade autónoma acontece a partir do desenvolvimento de uma cultura de resistência, caracterizada por diversas práticas de revolta, que, com o passar dos tempos, se consolida num estilo de vida marcado pela oposição. A manifestação do atrito com o todo social pode por vezes constituir-se em movimentos radicais de questionamento da realidade, promovendo uma cultura de violência e de drogas, em ambos os casos protagonizados como uma cultura de invasão, a que se associa o imaginário de classes perigosas, mas também de evasão fugitiva. Normalmente, a violência perpetuada por estes jovens são vistos como algo sem sentido, devido sobretudo à relativa estabilização em torno dos valores com os quais as sociedades se julgam a si mesmas. No caso dos TUCs, é interessante descobrir que os sentidos também podem existir onde aparece reunir a sua ausência. Muitos jovens valorizam o que observam ou o que se passa ao seu redor, acabando por integrar a nova moda, não porque simplesmente existam, mas para que possam existir, isto é, para se fazerem ver que pertencem a um sentimento identitário. Muitos grupos TUCs na praia, tal como nos Estados Unidos da América, a referência, surgiram como uma das principais formas de associação, trabalho e identidade para centenas de jovens, desempenhando em alguns casos um papel de equilíbrio estrutural em diversas áreas, o que explica os sentimentos ambíguos dos moradores locais em relação a eles. Tenho reparado em alguns bairros, na cidade, se por um lado os moradores sentem-se amedrontados, por outro, são capazes de se relacionarem com esses jovens de forma mais bem-sucedida do que com algumas instituições oficiais. Reparam nos TUCs uma cultura de urgências, ou seja, uma cultura em que a perspectiva da própria existência é uma constante, embora não seja uma cultura de negação, mas de celebração de vida. Desta feita, tudo tem de ser experimentado, sentido, vivido, conquistado, antes que seja tarde demais, visto não existir o amanhã. A violência é assim vivida e entendida como uma contra-violência social existente em várias dimensões. Para concluir, segundo o que tem cá escrito, quando nós falamos que na cidade da Praia existe cerca de 100 grupos e só este ano, 2011, morreram 28 jovens, o número é severo, sem falar dos feridos e das chamadas balas perdidas. Não sei até que ponto não podemos falar no que estamos de facto no estado de guerra urbana, ou como a Tatiana Moura chama, novíssimas guerras. Muito obrigado. Queria agradecer as palavras do